Todo móvel, Asclepius, não é movido em qualquer coisa, e por qualquer coisa. Seguramente. E não é necessário que aquilo em que o móvel se move lhe seja maior. É necessário. O motor, que te parece, é mais forte que o móvel. Mais forte, com efeito. E isso no qual o móvel se move, é necessariamente de uma natureza oposta àquela do móvel. Sim, absolutamente. Agora, é tão grande este mundo que nenhum corpo não lhe possa ser maior? De acordo. E ele é compacto, pois está repleto de muitos outros grandes corpos, ou, para dizer melhor, de todos os corpos que existem. É assim. Ora, o mundo é precisamente um corpo. É um corpo. E um corpo que é movido. Seguramente. Qual o tamanho que deve ter o lugar no qual o mundo se move, e de que natureza? Não deve ser bem maior, para ter condições de conter o movimento contínuo do mundo, e para que o móvel não seja comprimido pela estreiteza do lugar, e não cesse assim seu movimento. Ele deve ser qualquer coisa de imenso, ó Trismegistos. Mas de qual natureza será este lugar? Da natureza oposta, não é Asclepius. Ora, a natureza oposta ao corpo é o incorpóreo. Eu convenho. O lugar será, então, incorpóreo, mas o incorpóreo é, ou qualquer coisa de divino, isto é, não é engendrado, ou bem, é Deus. Se, então, o incorpóreo é o não engendrado, é da natureza da essência, e se é Deus, é ocorrente mesmo sem essência. Por outro lado, é inteligível da seguinte maneira: Deus é para nós o primeiro objeto do pensamento, ainda que ele não seja objeto de pensamento para si mesmo, pois o objeto de pensamento cai sob os sentidos daquele que o pensa. Portanto, Deus não é objeto de pensamento para si mesmo, pois não é uma coisa diferente do pensado, de sorte que ele pensa a si mesmo. Para nós, contrariamente, Deus é alguma coisa de diferente, e eis, porque é objeto de pensamento para nós. Ora, se o lugar é objeto de pensamento, não é enquanto Deus, mas enquanto lugar. E mesmo se o tomarmos como Deus, não é enquanto lugar, mas enquanto energia capaz de conter todas as coisas. Todo móvel é movido não em qualquer coisa que se move, mas em qualquer coisa em repouso. O motor também está em repouso, pois não pode ser movido com aquilo que move. Como então, ó Trismegistos, as coisas cá de baixo são movidas com as coisas que as movem? Eu te ouvi dizer, com efeito, que as esferas dos planetas são movidas pelas esferas das fixas. Não se trata, Asclepius, de um movimento solidário, mas de um movimento oposto, pois essas esferas não são movidas por um movimento uniforme, mas por movimentos opostos uns aos outros, e esta oposição implica um ponto de equilíbrio fixo para o movimento. Pois a resistência é parada do movimento. Assim, então, as esferas dos planetas, sendo movidas em sentido contrário da esfera das fixas, encontram-se em oposição com a própria oposição, sendo movidas por ela como estacionária. E não poderia ser de outra forma. Deste modo, estas duas ursas que, como vês, não possuem nem Oriente nem Ocidente, e que giram sempre em torno do mesmo centro, pensas que estão em movimento, ou repouso. Movem-se, ó Trismegistos. Com qual movimento, Asclepius? Com o movimento que consiste sempre em girar em torno dos mesmos eixos. Sim, e o movimento circular não é nada mais que o movimento em torno de um mesmo centro firmemente contido pela imobilidade. Com efeito, o movimento em torno de um mesmo centro exclui a possibilidade de um movimento do eixo. De onde vem que o movimento em sentido contrário detém-se em um ponto fixo, pois tornou-se estacionário pelo movimento oposto. Eu vou te dar um exemplo na Terra visível a olho nu. Veja os viventes perecíveis, o ser humano, por exemplo, nadando. A água é arrastada pela sua corrente, mas a resistência dos pés e das mãos torna-se para o ser humano estabilidade, de modo que não é arrastado com a água,
Este exemplo é muito claro, ó Trismegistos. Todo movimento, então, é feito numa imobilidade, e por uma imobilidade. Assim então, o movimento do mundo, bem como de todo vivente material, deve provir não de causas exteriores ao corpo, mas interiores, operando de dentro para fora, quer seja dos inteligíveis, quer seja a alma, ou o sopro, ou qualquer outro incorpóreo. Pois um corpo não pode mover um corpo animado nem, de uma maneira geral, nenhuma espécie de corpo, mesmo se este corpo movido é inanimado. Como disseste aquilo, Trismegistos. As peças de madeira então, e as pedras, e todas as outras coisas inanimadas, não são os corpos que os movem. Não, Asclépios. Pois, é o que se encontra dentro do corpo que é motor da coisa inanimada, e não esse corpo mesmo, que move de uma só vez os dois corpos, o corpo daquele que porta, e o corpo do que é portado. Eis, porque um inanimado não saberia movimentar um inanimado. Vês, então a carga extrema da alma quando, sozinha, deve carregar dois corpos. Desta forma os objetos são movidos dentro de qualquer coisa, e por qualquer coisa, é evidente. É no vácuo que os objetos móveis devem ser movidos, ó Trismegistos. Contém a língua, Asclépios. Absolutamente nenhum dos seres são vazios, em razão mesmo de sua realidade, pois um ser não poderá ser alguém, se não estiver repleto de realidade, ora o que é real nunca poderá tornar-se vazio. Mas não existem certos objetos vazios, ó Trismegistos, como um jarro, um pote, almofarizes, e outros semelhantes. Ó que erro imenso, Asclépios, o que é absolutamente cheio, e repleto tome-o por vazio. Que dizes, ó Trismegistos? O ar, não é um corpo. De fato, esse corpo não penetra através de todos os seres, e não preenche todos pela sua extensão. Todo o corpo não é constituído pela mistura dos 4 elementos. Todas essas coisas que dizes vazias, são, portanto, repletas de ar. Se estão repletas de ar, o são também dos 4 corpos elementares, e eis-nos diante de teu engano. Essas coisas que dizes plenas são vazias de ar. Seu espaço se encontra reduzido por outros corpos de modo que não tem mais lugar para receber o ar. Essas coisas, então que dizes vazias, devem antes ser chamadas de ocas, não vazias, pois do próprio fato de sua realidade estão cheias de ar, e de sopro. Esta proposição é irrefutável, ó Trismegistos. O lugar no qual, então se move o universo, que dizemos que ele é um incorpóreo, Asclépios. Mas o que é incorpóreo? Um intelecto, que contém inteiramente a si próprio, livre de todo o corpo, infalível, impassível, intangível, imutável em sua própria estabilidade, contendo todos os seres, e os conservando no ser, do qual são como os raios, o bem, a verdade, o arquétipo do espírito, o arquétipo da alma. Mas Deus, então, o que é? É aquele que não é nenhuma dessas coisas, mas que por outro lado, é para essas coisas a causa de sua existência, para tudo, e para cada um dos seres. Pois ele não deixou lugar algum ao não ser, a todas as coisas que existem vêm, e são a partir de coisas que existem, e não a partir de coisas inexistentes, pois não é da natureza das coisas inexistentes vir a ser, mas sua natureza é tal que elas não podem ser qualquer coisa, e em contrapartida as coisas que são não poderão vir a não ser, jamais. Que queres dizer com não ser jamais? Deus, então, não é intelecto, mas é a causa da existência do intelecto, e não é sopro, mas é a causa da existência do sopro, e ele não é a luz, mas é a causa da existência da luz. De modo que é sob esses dois nomes que é preciso adorar a Deus, pois pertencem somente a Ele, e a nenhum outro. Pois nenhum dos outros seres chamados deuses, nem os humanos, nem os daimons podem em qualquer grau que seja, ser bons, salvo Deus somente.
Ele apenas é isto, e nenhum outro. Todos os outros seres são incapazes de conter a natureza do bem, pois são corpo e alma, e não possuem lugar que possa conter o bem. A amplitude do bem é tão grande quanto a realidade de todos os seres, e dos corpos, bem como dos incorpóreos, dos sensíveis, e dos inteligíveis. Eis o que é o bem, eis o que é Deus. Não chame nenhuma outra coisa de boa, pois isto é impiedade, ou dê a Deus qualquer outro nome que esse único nome de bem, pois isso também é uma impiedade. Certamente, todos pronunciam a palavra bem, mas não percebem o que ela pode ser. Eis, porque não percebem também o que é Deus, mas, por ignorância, chamam bons os deuses, e certos homens, ainda que não o possam ser, e nem se tornar, pois o bem é o que menos se pode retirar de Deus, é inseparável de Deus, porque é o próprio Deus. Todos os outros deuses imortais são honrados com o nome de Deus. Mas, Deus é o bem, não por uma denominação honorífica, mas pela sua natureza. Pois a natureza de Deus é apenas uma coisa, o bem, e os dois juntamente formam uma única e mesma espécie, da qual saem todas as outras espécies. Pois o ser bom é aquele que tudo dá, e nada recebe. Ora, Deus tudo dá, e nada recebe. Deus é, portanto, bem, e o bem é Deus. A outra denominação de Deus, e a de Pai, devido à virtude que possui de criar todas as coisas, pois, e ao Pai que cabe o criar. Também a procriação das crianças é tida pelas pessoas sábias como a função mais importante da vida, e a mais santa, e se vê o fato de um ser humano deixar a vida sem procriar como o maior infortúnio, e o maior pecado, e um tal ser humano é punido depois da morte pelos daimons. Eis a pena que é submetido, a alma do ser humano que morre sem filho, é condenada a entrar em um corpo que não possui a natureza de homem, nem de mulher, o que é objeto de execração por parte do sol. Por esta razão, Asclépios, deves guardar-te de felicitar o ser humano que não possui filhos, contrariamente à piedade de sua infelicidade, sabendo qual o castigo que o espera. Mas isto basta, Asclépios, como conhecimento preliminar da natureza de todas as coisas.